Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí, diga um amém. Roberto iniciou o culto aí falando que o frio, né, deixa a gente mais acanhado, né? Mas vamos alegrar aí na presença do Senhor, vamos dar glória a Deus, vamos louvar e adorar o nosso Deus. Amém? É isso aí, Val, vamos animar os jovens aí. Temática da semana é frutificando para a eternidade. Essa é a temática do Apacentai. E a temática, pode manter, Gui, o nome da ministração desta noite, eu coloquei lidando com o desânimo. A gente precisa aprender a lidar com os desânimos, né? Para a gente frutificar para a eternidade. Então não está fugindo do tema, está linkado com o tema semanal nosso. E a gente vai aprender como a gente deve lidar com as situações, com os momentos que desanima, né? A gente na caminhada com o Senhor, os momentos que desanima. Em fazer parte do corpo de Cristo, em estar aqui louvando, adorando ao Senhor, vindo aqui prestigiar o culto, né? Então a gente vai estar aprendendo nesta noite. Os irmãos podem tomar os seus assentos. E eu queria ler com vocês Jó, capítulo 4, versículo 3. NVI, Gui. Jó. O Gui é o Jó, tá bom? Olha o que a palavra nos diz. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora se vê em dificuldade. Você desanima, quando você é atingido, fica prostrado. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, neste momento, Senhor, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua palavra. E queremos, ó Deus, estar com os corações abertos para ouvir, Senhor, de Ti, ó Pai. A Tua palavra nos traz, Senhor, entendimento desta palavra, Pai. Que possamos sair daqui transformado pela Tua palavra, Deus. É o que Te pedimos. Toca os nossos corações. Precisamos, ó Pai, do Teu alimento. Precisamos da Tua palavra. Sabemos que somente a Tua palavra, Senhor, pode trazer cura, libertação. Somente a Tua palavra, Pai, pode operar milagre em nossas vidas. Então Te pedimos, ó Deus, toca os nossos corações, Senhor. Faça, Senhor, a Tua vontade em nosso meio. É o que Te pedimos, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Essa palavra vem nos ensinar o momento que Jó estava passando ali. Nesse momento na vida de Jó, seu amigo Elifaz vem até Jó, volta no 3 lá, Gui. Olha que o amigo dele vem falar. Pense bem, você que ensinou a tantos e fortaleceu mãos fracas. Elifaz, um amigo de Jó, chegando até ele, indagando ele naquele momento, que é o momento que Jó estava desanimado, Jó estava triste, né, desconsolado, e veio seu amigo e falou, pense bem, você que ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. E às vezes é assim na nossa vida, né? A gente no nosso momento de comunhão com Deus, a gente está aqui na igreja louvando, adorando a Deus, a gente sabe que a gente precisa sair daqui e compartilhar o amor de Cristo, a gente precisa exortar pessoas, a gente precisa encorajar pessoas. Esse é o mandamento de Jesus Cristo, né? A gente precisa ganhar almas. Então a gente está sempre ali firme, na nossa família, no nosso trabalho, falando do amor de Cristo. A gente está ensinando, mostrando o que é certo, o que é errado diante da palavra de Deus. E nesse momento Jó está desanimado, passando por uma luta. E vem seu amigo Elifaz e fala, você que ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Próximo, Gui, 4. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Quem aqui, irmão, já deu ânimo para o próximo, para o irmão? Quem aqui já deu palavras de conselho para dar ânimo para o irmão? Eu acredito que muitos aqui. Eu acredito que muitos aqui têm aconselhado pessoas. Muitos aqui têm dado ânimo para alguém da família, para o irmão próximo. A gente está sempre dando palavras de ânimo para as pessoas. Aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. É o que a gente mais faz.
é falar do amor de Cristo, é dar aquele ânimo que as pessoas vêm compartilhar problemas com a gente, as pessoas vêm trazer dificuldades, elas se abrem com a gente, porque a partir do momento que você está ali sempre falando do amor de Cristo, as pessoas já olham diferente para nós. Ela já sabe que ela pode vir e compartilhar o problema, ela já sabe que pode vir até você, pedir um conselho, pedir uma oração. Ontem eu estava trabalhando e tem um amigo meu que estava comigo lá, e a gente estava na empresa em 4 pessoas só, que foi pedido para a gente ir, não teve produção devido às manifestações, enfim. E ele falou para mim, eu precisava de uma oração. Eu estou muito nervoso, eu estou muito aflito. Você não pode orar por mim? Aí eu olhei na cara dele, e é um cristão. Mas ele estava tão angustiado com essas eleições, tão aflito com esses problemas, ele estava desanimado. Eu falei, vou orar por você, Paulinho. Eu oro. Mas as pessoas chegam a gente pedindo, sabe, uma palavra de ajuda, uma palavra de socorro às vezes, e a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar animando. E Jó ali nesse momento, seu amigo ele fala, você que ajudou tantas pessoas, você que dava palavra de firmeza aos que tropeçavam, vocês estão dando palavra de firmeza a quem tropeçam, a quem vacila, os joelhos vacilantes, vocês têm sido bênçãos na vida das pessoas. Você tem lidado com o desânimo? Como que a gente está se portando diante da palavra de Deus? Como que a gente está se portando na caminhada com Cristo? A gente é olhado a todo momento pelo mundo, pela sociedade, pela família, pelos amigos de trabalho, porque a gente tem essa diferença. A gente carrega a marca de Jesus Cristo, amém? A gente carrega o nome de Jesus Cristo. Então a gente tem que ter essas palavras de bom ânimo, a gente tem que ter essa sabedoria, porque a todo momento vai chegar pessoas desanimadas, e a gente tem que saber lidar com o nosso desânimo e aconselhar as pessoas no desânimo dela também. Essas pessoas a gente tem que frutificar para a eternidade. Amém? Então Jó estava passando por essas dificuldades, por essas lutas. E o desânimo acontece em todos os momentos na nossa vida. Jó estava em pecado? Jó estava passando por dificuldade financeira? A Bíblia fala que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente na época. Então Jó não tinha problema financeiro. Jó tinha uma família abençoada, os seus filhos, a sua casa, tinha muitos bens. Era um homem que acreditava e temia no Senhor Deus. Jó não tinha dificuldade na época, se a gente for ver, o que Jó passava por dificuldade, por luta? A vida dele era abençoada. E olha o momento que pega Jó. Aquele momento ali trouxe um desânimo para a vida de Jó. Aquele momento ali trouxe uma tristeza para a vida de Jó. E assim nas nossas vidas a gente vai passar por momentos de desânimo, vai passar por lutas, por dificuldade. Mas a gente tem que ser firme na palavra. A gente tem que estar acreditando sempre na palavra. O próprio Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Amém? A gente precisa ter bom ânimo, porque as aflições vão vir, as lutas vão chegar, as dificuldades vão aparecer. E como que a gente vai estar nesse momento? A gente se entristece, né? A gente fica triste um dia ou outro, mas a gente não pode desanimar. A gente não pode carregar aquela tristeza, aquele desânimo, sabe? Por longas datas, por muito tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês, um torcedor de futebol. Você fala assim, ô meu irmão, vamos lá assistir o jogo do Flamengo. Aí o irmão lá flamenguista fala, estou desanimado com esse Flamengo, aí só perde, não vou assistir mais não. Né? Esses desânimos aí momentâneos, pode, né? Ainda mais os flamenguistas estão sempre desanimados, perde os jogos, eles ficam tudo desanimados. 2 troféus? Então a vida do ser humano é feita de momentos, e às vezes nesses momentos a gente desanima, né? Voltando agora para a palavra, é um momento que a gente passa de desânimo, de luta, de dificuldade. Mas a gente vai aprender na Bíblia como a gente deve se portar nesses momentos. Jó foi um exemplo disso, Jó foi a superação disso tudo. Porque Deus sondou o seu coração, Deus viu como estava o coração de Jó. Jó não estava com o coração nos bens, na riqueza, Jó estava com o coração em Deus. E Deus
restaurou tudo que Jó perdeu, tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro. Então a gente venha aprender com essa palavra que a gente leu hoje, que a gente venha ter esse entendimento. Esse é um exemplo de desânimo que eu estou passando para vocês. E tem mais coisa dentro da Bíblia que fala muito de desânimo. A gente vai ler aqui. Nós como igreja, como discípulos de Jesus, como servo, sempre estamos encorajando pessoas, né? Mas quando chega a vez de passar pelo desânimo, pelo nosso desânimo, como que a gente está reagindo? Como que estamos se portando diante desses desânimos, desses momentos? Sabemos lidar com essas situações. E é isso que ele faz, está querendo dizer a Jó e a nós. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. É assim na nossa vida, não é, irmão? A gente está o tempo inteiro forte, né, na presença de Deus, louvando, buscando, adorando. A gente participa do culto, vem no culto no domingo, vem no culto na quinta-feira, participa do Gêmeos. A gente tem uma vida ativa na presença de Deus, acreditando, né? Só que a gente vai passar por desânimo. E ele está falando, meu irmão, lembra quem você era? Irmão Roberto, presbítero da igreja, eu te vejo como referência. O que está acontecendo agora, meu irmão? Vamos. Você não pode ser assim. Irmão Falcone, te via lá como diácono na igreja lá, recebendo os visitantes, anotando o nome das pessoas. O que aconteceu, meu irmão? Não desanima, vamos para cima, vamos buscar Deus, não pare. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que trazer ânimo na vida das pessoas, porque o desânimo vai chegar na vida de alguém. O desânimo vai encostar na vida de alguém. Amém? E a gente tem que estar preparado para isso. Olha o que a Bíblia fala em Tiago 5,17. Elias era um homem como nós. O que podemos aprender com Elias? A Bíblia fala que Elias era um homem como nós. Como nós assim? Me explica, irmão. Um homem que tem fraquezas, um homem que tem desejos carnais, um homem que tem dificuldades na vida. Elias era um homem como nós. Elias passava pelas mesmas dificuldades que a gente passava. Elias passava pelas mesmas lutas que a gente passa. Elias não era diferente, ele estava sujeito às mesmas provações que eu e você estamos sujeitos. Elias tinha as mesmas dificuldades. Olha o que podemos aprender com Elias. Lendo um pouquinho de Elias, e a gente resume para o dia de hoje, né? Alguém conhece uma pessoa bipolar aqui? Quem conhece um bipolar aqui, sabe? Uma hora está de um jeito, uma hora está do outro, né? Elias era mais ou menos um bipolar, né? A gente vai entender por quê. Elias era um bipolar na fé. Uma hora Elias estava fazendo, a Bíblia vai nos dizer isso. Elias uma hora estava fazendo descer fogo do céu. Elias estava vendo nações, né, dobrar o joelho diante de Deus. Elias estava abençoando pessoas. Elias estava vivendo uma fé irreparável na presença de Deus. Só que a gente vai ver que Elias desanimou. E um momento que ele passou por uma dificuldade, por uma luta, o que Elias fez? Fugiu da luta, desanimou. E foi no momento que ele estava vendo tudo isso. Elias estava vendo fogo descer do céu, multidões declarar, uma nação declarar que Senhor era o Senhor Salvador daquela nação. Elias estava vendo todos esses milagres de Deus, e naquele momento ele desanimou. Então, meus irmãos, pode ser que a gente está passando no nosso melhor momento na presença de Deus, sabe? Aquele momento que você fala, nossa, eu estou sendo tão abençoado por Deus. Deus tem um cuidado comigo, Deus está me provendo tanta coisa. Deus, eu estou vendo que Deus está na frente dos meus negócios. Deus está me abençoando em todas as minhas áreas. E você está aquele momento ali de alegria com o Senhor, de felicidade, vivendo bênçãos, vivendo milagre. Você vai na igreja, ora a Deus, pede, e você vê milagre na sua vida, você vê cura na vida do irmão, você vê cura na vida da igreja. E você fica, meu Deus, desse lugar não quero sair mais. Né? A gente fala, é aqui que eu quero estar, eu não quero sair mais desse lugar. E Elias estava nesse momento. Elias estava nesse momento da vida dele, no auge da sua espiritualidade, sabe? Naquele auge que você fala, é o meu melhor momento com Deus. E Elias, a gente pode dizer que Elias estava nesse melhor momento. Mas quando veio a dificuldade,
ele desanimou. Elias desanimou e fugiu. Ele foi para a caverna se esconder. E muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. A gente está passando por um momento muito bom na presença de Deus. Tudo está indo bem. Na vida familiar, na vida financeira, né? Na nossa vida ministerial. Tudo está indo muito bem. E você fica feliz com isso, você fica alegre, está animado, né? Aí vem uma dificuldade, vem uma luta. Não sabemos qual é a luta que cada um tem. Pode ser uma enfermidade, pode ser um desligamento da empresa, perder o emprego, pode ser que a gente perde algum ente querido, né? Cada um vai passar por uma dificuldade, cada um vai passar por uma luta. E nesse momento que Elias passou por esse momento de luta, dificuldade, o que ele fez? Correu para a caverna, correu para se esconder, desanimou de ser um profeta, desanimou de ser um obreiro, desanimou de ser um diácono, desanimou de ser um membro da igreja, desanimou de ser um ministro do louvor. Não podemos desanimar, meus irmãos. Não podemos correr para a caverna. A caverna não é lugar de crente. Amém? A caverna não é lugar de refúgio. Porque quando a gente entra na caverna, você está se isolando. Você está deixando Deus de lado. Não podemos entrar na caverna. Temos que enfrentar as lutas. Temos que enfrentar as dificuldades. Não podemos fugir neste momento. Amém? Elias vê um avivamento que poucos viu. Depois ele corre para uma caverna para se esconder e pede até a morte, porque está em um momento de desânimo. Elias chega lá na caverna e fala com Deus, ele pede até a morte. Olha a situação que ele estava desanimado ou não? Não é assim na vida das pessoas? Quando a pessoa está por dificuldade, fala, meu Deus, por que eu fui nascer? Meu Deus, por que tem que passar por isso? Eu prefiro morrer. Tem muita gente que fala isso, na hora do desânimo, na hora da luta, na hora da dificuldade. A dificuldade de Elias não era simples, ele estava sendo perseguido. Ele ia ser morto. E ele pensou, Deus, que o Senhor me mate então. Pensando agora, né? Por que ele foi até a caverna então e pediu a morte para Deus? Então ficava lá, que ele ia ser morto onde ele estava, né? Ele foi até a caverna para falar para Deus, Deus, eu prefiro a morte. Ele estava correndo da morte para não ser morto e chegou na caverna e pediu a morte para Deus. Não faz muito sentido isso, né? Então na nossa vida a gente tem esses momentos de desespero, de desânimo. A gente se isola, a gente corre para a caverna e acha que ali vai ser o melhor lugar, acha que a gente vai estar protegido, fugindo dos problemas, fugindo das situações. Não é dessa forma que Deus quer a gente. Deus quer que a gente se posicione na hora das dificuldades, na hora das lutas. Deus quer que a gente se posicione nesses momentos. Deus quer a atitude do cristão. Deus quer ver o cristão na luta, na batalha, enfrentando os problemas, as dificuldades. Não é só na hora da alegria, nos momentos de felicidade que você tem que estar louvando e adorando a Deus. Nos momentos bons que a gente tem condições, a gente vem para a igreja, a gente vai para o culto, a gente participa do Gêmeos. E a hora da dificuldade? Ah, hoje eu não vou para o Gêmeos que eu estou triste. Ah, não vou no culto hoje porque não estou muito bem, viu? Estou meio abalado. Não quero ir para o culto hoje não, vou ficar em casa. É o desânimo. O cristão não pode ter esse desânimo de perder a vontade de vir para o culto. Amém? Não podemos, o cristão não pode ter esse desânimo de trocar a casa do Senhor pela caverna. E onde é a caverna? Pode ser o quarto da sua casa. O lugar de refúgio lá na sua casa pode ser a sua caverna. Você está desanimado, você vai falar, eu quero ficar quieto em casa, não quero ver ninguém, agora acabou, não dá mais certo. Tem muito cristão pensando dessa forma. E a gente não pode ser assim. Não podemos ter esse comportamento como cristão, como filho de Deus. A gente tem que olhar para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. A gente tem que prosseguir na caminhada. A gente sabe que a gente vai ter a vitória. A gente sabe que a gente vai alcançar o que a gente busca em Jesus Cristo. Amém? Temos que prosseguir. Não desanime, meus irmãos.
lidando com o desânimo, a gente tem que aprender a lidar com o desânimo. O desânimo vai chegar, o desânimo vai vir. A gente tem que saber sair desse momento de desânimo. A gente tem que saber passar por esse momento de luta, de tribulação. A gente tem que passar por esse momento de desânimo. Não podemos ir para a caverna e fingir que nada está acontecendo e desanimar. Amém? Em nossas vidas, passamos por isso. Mesmo estando na igreja, mesmo com um bom emprego, mesmo com saúde, com bens materiais, mesmo com ministérios, né, dando frutos. Mesmo dentro da igreja, a gente passa por dificuldades e por desânimos. É os exemplos que eu acabei de falar. Não é porque a gente está aqui que a gente não vai passar por luta, não é porque está aqui que a gente não vai passar por aflições. Vai chegar a aflição, vai chegar o desânimo, mas o que vai determinar esse momento em nossas vidas é a nossa postura. Como que vamos se posicionar diante dessa situação? O que está acontecendo, meu irmão? Perdi o emprego, vou desanimar. Não vou desanimar, não vou mais na igreja. Eu achei que Deus ia cuidar do meu emprego lá, mas perdi o emprego. Não vou mais na igreja não, vou desanimar, não dá mais certo. Não podemos não podemos agir assim, meus irmãos, sabe? Eu financiei o meu carro e estou com dificuldade para pagar. Minha mulher perdeu o emprego. Vou devolver o carro, Deus não está nesse negócio mesmo, não vou mais na igreja. Deus não me abençoa, agora eu vou ficar sem carro. Desanimei. É isso que a Bíblia nos ensina? Que devemos desanimar? Não é, meus irmãos, não podemos desanimar. Temos que ter fé, acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Elisa estava vivendo seu melhor momento diante de Deus, vendo todos esses milagres e desanimou. E você vai desanimar? E eu vou desanimar? Não podemos desanimar. Primeira Reis 19. Gui, Primeira Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, e de Judá ele deixou seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já teve o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horobe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos seus exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto,
mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio, deu uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Até aí, irmãos, amém. O que a gente vem aprender com essa passagem bíblica aqui? Observe que Elias na crise, né? Não era uma crise de ministerial, não era uma crise de fé, não era uma crise de não acreditar, de não ver os milagres de Deus. Elias estava vivendo todos os milagres de Deus. Elias estava vivendo um momento ali maravilhoso na presença de Deus, vendo o milagre, vendo o fogo descer do céu, vendo pessoas se converterem ao Deus, uma nação inteira dobrar o joelho diante do Senhor, declarar que o Senhor era o único Senhor daquela nação. E Elias estava vendo tudo aquilo ali. Mesmo assim, na hora da dificuldade, na hora da aflição, ele decidiu fugir, ele decidiu correr do problema. Olha os milagres na vida de Elias. Elias foi sustentado por Deus durante 3 anos e meio da seca que houve. Elias estava vivendo milagre. Tem irmãos aqui vivendo milagre? Amém? A gente está vivendo milagres na presença de Deus. A gente está sendo abençoado, a gente está sendo alimentado pela palavra. Deus está no nosso meio, Deus está cuidando da nossa família, Deus está cuidando do nosso emprego, amém? Deus está cuidando da nossa saúde. Elias estava passando por esse momento na presença de Deus, vendo bênçãos sobre a sua vida, vendo milagres. Ele estava no melhor momento da sua vida ali ministerial. E como a gente está hoje? Graças a Deus, estamos bem amparados dentro de uma igreja, sendo alimentado pela palavra, pastoreado, cuidado, amém? Abraçado pelo pastor, pelos irmãos, pela igreja. Todos acreditam nisso? Amém? E foi dessa forma que Elias estava passando. Elias foi alimentado por corvos, ele foi cuidado por Deus todos os momentos. Aquele momento que Elias decidiu ir para a caverna, até um corvo alimentou ele com pão e água. Imagina isso, irmão. Imagina, você consegue imaginar? No momento de dificuldade, Deus está ali. A decisão foi de Elias. Elias que falou que ia fugir do problema. Não foi Deus que falou, Elias, foge. Não, ele que tomou essa decisão. Ele que quis correr, ele que quis ir para a caverna, ele que estava desanimado. E mesmo assim, Deus estava cuidando. Deus mandou o corvo levar água, levar pão. E na nossa vida, a gente está querendo desanimar, está querendo desistir, está fugindo, não está querendo ir na igreja, mas Deus está ainda lá cuidando. Deus ainda está tendo misericórdia. Deus ainda está lá, te visitando. Você fala, hoje eu não vou no culto, não, estou desanimado. Não quero mais participar dos gêmeos. Será que é isso que eu quero? Será que eu não quero? Não vou mais fazer parte da igreja? Deus ainda está lá cuidando. Deus está colocando as mãos. Amém? Deus tem esse cuidado. Deus teve esse cuidado com a vida de Elias. Deus tem esse cuidado com as nossas vidas. Temos que prosseguir no caminho de Deus. Às vezes estamos vivendo realizações na presença de Deus. Estamos prosperando na presença de Deus. Em nosso ministério, né, o ministério está crescendo, está dentro da vontade de Deus. Deus está abençoando tudo. Mas só olhamos aquilo que deu errado. Não vemos o que dá certo, né? Foi isso que aconteceu na vida de Elias. Elias esqueceu que ele viu o fogo cair do céu, que ele viu uma nação inteira se dobrar diante de Deus. Elias esqueceu dos milagres de Deus. Ele só viu uma dificuldade. E como que a gente está diante de Deus? A gente está sabendo valorizar o que Deus está fazendo em nossas vidas? A gente está sabendo valorizar o que Deus tem abençoado a sua família, a sua vida? Ou a gente está olhando só para aquela dificuldade, desanimando, murmurando, reclamando? Como que você está nessa noite, meu irmão? Como está o seu coração nesta noite? Você está olhando todas as bênçãos ao seu redor? Tudo que Deus tem provido na sua vida? Ou você está olhando só aquela dificuldade? Ou você está olhando só por aquela situação que você está passando no momento? Esquecendo do restante, esquecendo o tanto que Deus está te abençoando, o tanto que Deus está te guardando,
o tanto que Deus está cuidando de você. Onde está teu coração? Onde está a sua mente? Em que lugar ela está agora? Nas bênçãos do Senhor? Na obra de Deus na sua vida? Ou naquela dificuldade, naquela luta? Aonde estão os nossos corações nesta hora? Então qual era o problema de Elias? Qual era o desânimo de Elias? A gente tem uma evidência aqui do desânimo de Elias. Capítulo 19, versículo 4. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. O que ele quer dizer com esse não sou melhor que meus antepassados? Ele estava com uma expectativa ali no coração. Eu não sou melhor que meus antepassados, eu não consegui ser melhor que meu pai, eu não consegui ser melhor que meus antepassados, então tira a minha vida, Senhor. Eu quero trazer para esse lado da expectativa. Às vezes a gente cria expectativa em muitas coisas, né? Em muitas coisas que está para acontecer na nossa vida, na nossa família, a gente fica colocando expectativa, a gente fica alimentando aquela expectativa e acreditando. Esse foi das evidências do desânimo de Elias. Ele desanimou, ele criou expectativa. E aí ele chega a dizer que ele não é melhor que seus antepassados. E a gente coloca muita expectativa em muitas coisas em nossas vidas. E quando não acontece, o que vem? O desânimo, a frustração. É assim na vida do ser humano. A gente cria aquela expectativa por aquele momento, por aquele bem que a gente vai adquirir, né? Por algo que a gente está esperando. E quando não alcança, quando não chega, quando a gente não conquista, quando não acontece, o que vem? A frustração, o desânimo. É dessa maneira na vida nossa. Em nossas vidas, acontece isso sempre, a todo momento. Porque a gente acredita, né? A gente sempre acredita que vai acontecer coisas boas, a gente sempre coloca expectativa em tudo. E é bom a gente colocar expectativa, a gente tem que criar expectativa boas, né? A gente não pode ser negativo nas coisas que a gente almeja, que a gente deseja. A gente tem que criar boas expectativas. Você está à procura de um trabalho, tem que criar uma boa expectativa. Você já não pode entrar desanimado no trabalho, né? A gente precisa adquirir um bem, a gente precisa comprar um carro. Você tem que comprar criando boas expectativas, que o carro vai te servir, que o carro vai te ajudar a vir para a igreja, que o carro vai te ajudar a fazer a obra, que o carro vai te ajudar a ter o teu momento de lazer com a família. Você não pode já ficar com dúvida nessa compra do veículo. A gente cria expectativa. Mas se no momento que você está tudo certo para comprar o veículo ali, naquele momento que você está ali para comprar, não deu certo, você vai desanimar? Naquele momento que você estava planejando a viagem, juntei dinheiro, vou viajar com minha família. E aí uma semana antes cancela a sua viagem lá, o hotel fala, não vai dar certo, aconteceu uns problemas no hotel aqui. E aí você vai ficar frustrado. Aí vai desanimar. Fala, ai meu Deus, eu programei tanto essa viagem. E eu já tinha até falado para o pastor que esse final de semana eu não ia estar no culto porque eu ia viajar, agora deu errado. Desanimei, também não vou nem no culto mais. Não é assim na vida dos irmãos? Não, né? Não pode ser não. Amém? Esse é uma das evidências na vida de Elias. A gente cria expectativa. Domingo foi um dia que todo mundo estava com expectativa. Eu estava com o coração acelerado. Criamos a expectativa que o Bolsonaro ia ser reeleito. É natural do ser humano criar expectativa. Criamos essa expectativa, a gente tinha essa fé, essa convicção. Ficamos todo mundo esperando a reeleição dele. Não foi dessa forma? E qual foi o resultado? Frustrado. Não foi? Foi um resultado desanimador. Um resultado que trouxe frustração para a gente. Um resultado que deixou a gente desanimou no momento ali. Mas não podemos jogar a toalha. Falar, agora não tem mais jeito mesmo, Bolsonaro perdeu, votei nele.
agora a nossa nação vai de mal a pior, agora não vai dar mais nada certo. Eu desanimei, não vou fazer mais nada, não oro mais por política, não oro mais pela nação. Desanimei. É isso que devemos fazer? Desanimar nesse momento? Foi uma expectativa muito grande que a gente colocou ali. Os irmãos não me conhecem, mas lá em 2018, eu nem sabia quem era o Bolsonaro, e eu fiz uma campanha para esse homem que vocês nem imaginam. Eu coloquei uma expectativa muito grande nele, porque eu não queria mais a esquerda na direção do nosso país, da nossa nação. E eu criei uma expectativa ali, eu fiz campanha para ele. Eu não sou bolsonarista, eu sou nacionalista, né? Sou brasileiro, amém? Então lá em 2018 eu já fiz campanha, e agora não foi diferente. A expectativa, aquela fé, aquela esperança. Mas o pastor já deixou bem claro, colocou nos grupos, já falou aqui no altar, que o nosso Senhor, Senhor e Salvador, que está no trono lá, vai governar a nossa nação. Não é verdade? A gente não pode colocar nossas esperanças somente no homem aqui. A gente queria que fosse ele. A gente queria que fosse. Pode ser ainda, né? Não estou falando que, né? A gente não sabe. Mas colocamos expectativa. Colocamos muitas expectativas nesse momento. E depois do resultado veio a frustração, veio o desânimo. E a gente precisa passar por isso agora. A gente precisa superar esse momento e seguir em frente. A igreja precisa continuar. Amém? Chegou a luta na sua família, chegou o problema. A gente vai ficar triste naquele momento, mas a gente tem que estar fortalecido em Cristo. A gente tem que estar fortalecido na palavra, para a gente superar aquele momento, passar aquele momento de tristeza, de desânimo, de frustração e seguir em frente. Deus tem algo para nossas vidas. Deus tem plano para nossas vidas. Quem crê nisso? Amém? Temos que prosseguir. Outro erro de Elias. Voltando um pouquinho nessa frustração, esse final de semana, essa palavra aqui, eu espero que tenha corações abertos aqui, que essa palavra encontre um coração, porque ela veio especificamente para mim. Esse final de semana foi um final de semana que eu passei assim, por prova, por luta. Foi difícil para mim, meus irmãos. As eleições, todo mundo aflito, todo mundo, né, ansioso pelo resultado das eleições. E além disso, eu tive uma outra prova. Eu passei por um outro problema na sexta-feira. Não um problema, vamos falar assim, por uma outra prova. Eu tive uma oportunidade de trabalho. Na sexta-feira, uma empresa me ligou, me convidou para fazer parte de uma empresa. Resumir para os irmãos, era para trabalhar na área de engenharia. E é uma expectativa que eu colocava na minha vida profissional. É uma expectativa que eu tinha para a minha vida profissional. Eu quero falar que eu tenho que... A palavra vem nos tratando. No Gêmeos foi falado terça-feira, na ministração do Ronaldo, que às vezes o coração da gente está dividido ainda, né? Como está o nosso coração? E eu vi ali que meu coração ainda estava dividido. Aquela proposta de trabalho mexeu muito comigo. Aquela proposta de trabalho me deixou atordoado. E eu conversei com a minha esposa, falei, proposta de trabalho. O salário, meus irmãos, não é desagradável falar, mas eu preciso falar porque é um testemunho. Isso é um testemunho, mais um testemunho. Que Deus está no controle da minha vida e eu estou passando por lutas, por provas nessa questão. O salário, a hora que o rapaz me ligou, falou assim, o salário aqui para engenharia, que você vai tocar uma obra, é de 11 mil reais. Qual a cabeça da gente nesse momento? Para trabalhar em Piracicaba. Eu cresci o olho na vaga, no salário, cheguei em casa e falei para André, eu vou e volto todo dia. Não dá certo, como que você vai viajar nessa distância? Aqui, Aguaí, meia hora você está ali, mas como que você vai para Piracicaba? Não, eu vou, não. Pensa bem, você não vai chegar em tempo para os Gêmeos, você vai dedicar a tua vida agora só para esse trabalho, você não vai ter mais tempo para ministrar, porque, principalmente no meu caso, que eu estou em aprendizado, meus irmãos, eu preciso de tempo, sabe, para preparar. Eu não consigo subir aqui e rápido assim ter uma mensagem. Graças a Deus, Deus está me dando essa oportunidade, junto com a igreja, com o pastor André. Eu estou muito feliz nesse momento. Amém? E André falou assim, como que você vai para esse trabalho, depois você vai viver só para o trabalho, você não vai ter mais tempo para os Gêmeos,
você não vai ter mais tempo para preparar as mensagens, você não vai ter tempo mais para estudar teologia. Você vai chegar aqui em casa sábado, domingo, você vai querer só descansar, viajando desse jeito, trabalhando desse jeito, esquece os trabalhos da igreja. E foi, meu irmão, uma luta esse final de semana, porque eu criava muita expectativa em cima de trabalho, em cima da carteira profissional, da função exercida, né? A hora que falou, você vai trabalhar como engenheiro de obra, responsável de engenheiro de obra, você vai tocar o projeto, e não é um projeto simples, é um projeto de uma grande empresa que está fazendo, o plano da empresa é fazer 35 plantas de biogás, inclusive eu trabalhei na primeira, né? E aquilo ali mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu interior. E eu falei, não, mas comigo eu falava, mas dá para me conciliar, né? Dá para me conciliar os trabalhos da igreja, dá para me conciliar o trabalho. Eu acho que eu vou. E eu tentando convencer a Andréia, vê bem, ora, vê com Deus. Você já orou? Falei assim, eu não posso nem orar, porque não é isso que Deus quer. Eu não posso nem orar, porque não é Deus que quer isso, é eu que quero. Ela falou, então você está errado. Falei, eu sei que estou errado, mas se você falasse que estava tudo bem, eu ia. Então, meus irmãos, a gente passa por lutas, por dificuldades, por situações. E naquele momento que ela falando não, você vai desanimando. Fala, meu Deus, eu queria tanto. E aí você desanima. Aí chega no final da noite, ainda o Bolsonaro me perde. Aí eu fiquei mais desanimado ainda. Então, momentos, o cristão passa por momentos, passa por lutas, passa por situações, e a gente precisa, como que a gente precisa estar? A gente vai entender aqui, ó, teve um versículo ali, um capítulo e um versículo que falou que Elias deixou o seu servo e foi sozinho para a caverna. Ainda bem que eu não estava sozinho nessa hora, eu tinha a minha esposa, chegamos à noite aqui, coloquei essa situação para o pastor, falei, pastor, eu queria só um parecer do senhor, já tomei a decisão, meio chateado, meio bicudo ainda, né? Mas eu queria um parecer do senhor. Eu queria ir, mas a Andréia falou que não é para mim ir, eu já entendi que eu não vou, mas eu quero um parecer do senhor. E como sempre, ele com a sabedoria, com os exemplos que ele tem, conversou, eu entendi. Mas foi um momento ali que eu passei, sabe? Fiquei desanimado, porque é uma coisa que eu criei muita expectativa, uma coisa que eu queria muito para a minha vida. Mas era os planos de Deus? É a vontade de Deus? Então, nas nossas vidas, meus irmãos, às vezes a gente cria essas expectativas em bens materiais, em trabalho, em coisas, em cargos. Mas Deus está na frente desse projeto? Deus está no controle? A gente precisa perguntar para Deus. A gente precisa ter essa convicção em Deus. Se não tiver com essa convicção de Deus, não é para ser. Outro erro de Elias. Isso que eu acabei de falar. Elias deixou o seu servo. Está no capítulo 3, versículo 3. Volta um, Gui. Olha lá o que fala. Ele deixou o seu servo. Então, nesse momento que a gente está passando por aflições, por luta, por desânimo, por tristeza, o que a gente faz? A gente tem sempre uma pessoa de caminhada na fé, tem sempre os irmãos da igreja que estão junto com a gente, né? A gente troca mensagem às vezes, quem tem o hábito. A gente está sempre dialogando, abrindo as nossas dificuldades, os nossos momentos. A gente tem sempre alguém. E Elias tinha um servo. E ele deixou o seu servo para ir para a caverna sozinho. Aí começa o erro. A gente deixar os irmãos da igreja, a gente deixar o nosso pastorado, para ir na caverna, achar que está fazendo o certo, fazer o melhor, não vou mais na igreja. Aí vem aquele irmão que anda com você sempre. Meu irmão, vamos para a igreja hoje? Você deixa ele, deixa o irmão. Não vou. Vou deixar, não vou. Vou para a caverna. Estou desanimado, estou triste, estou passando por lutas. Eu queria um emprego lá, não deu certo. Estou triste. Eu queria comprar aquela roupa lá, não recebi o dinheiro. Amém? A gente desanima, o ser humano desanima com cada coisa fúteis, né? Às vezes, por causa de uma camiseta que você quer comprar, você não compra, você fica triste, desanimado. E às vezes tem gente que é tão abalado que não consegue vir na igreja por causa de uma camiseta que ele não comprou. Nessa igreja não tem ninguém assim, né, meus irmãos? Amém? Não tem, né? Glória a Deus. Mas neste momento a gente não pode deixar de ter comunhão com nossos irmãos da igreja, com os nossos amigos da igreja, com o pastor, com os irmãos da igreja de verdade. Não podemos nos refugiar ali na caverna e deixar.
e deixar de ter uma palavra de sabedoria do nosso lado, de ter uma pessoa que nos encoraja, de deixar de uma pessoa que nos exorta. Não podemos cometer esse erro. Esse foi mais um erro de Elias, deixando o seu servo para ir para a caverna. Não façamos isso, meus irmãos. Não podemos fazer isso. Amém? Quando estamos desanimados, a primeira coisa que fazemos é nos afastar de pessoas que andamos e que amamos. Deixamos de ir à igreja, deixamos de ir para os GEMES, deixamos de conversar, de se comunicar com as pessoas, deixamos de se aproximar até de Deus. A pessoa fica tão desanimada que ele está no quarto dele, nem vou orar com Deus mais, Deus não me deu o que eu pedi, Deus não atendeu minhas orações, não aconteceu o que eu estava esperando, vou nem orar hoje, estou desanimado. Infelizmente, o ser humano tem essa tendência em desanimar e parar com tudo. Aí tem a caixinha do nada lá do homem, até a mulher entra nessa caixinha do nada quando ela fica frustrada. Caixinha do nada, vou deitar lá e vou ficar no meu nada lá. Não quer orar, não quer meditar na palavra, não quer vir para a igreja, não quer buscar. Não podemos cair nesse erro igual Elias caiu. Olha lá, mais um erro de Elias. Versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias entrou numa caverna. Quando estamos com dificuldades, entramos em cavernas, desconectamos dos irmãos, da igreja, entramos em isolamento, ficamos se perguntando e se justificando para Deus. Por que as coisas não acontecem comigo? A gente já falou bastante disso, mas vamos reforçar mais um pouco. Esse é o erro de Elias, né? O maior erro é entrar na caverna. É o maior erro que a gente pode cometer quando a gente está passando por lutas, dificuldade, por desânimo. É querer se isolar. Eu quero ficar no meu cantinho aqui, não quero escutar ninguém, não quero ouvir ninguém. Esse é o maior erro que a gente pode cometer. Entrar no isolamento. Entrar naquele momento ali que você fala, eu não preciso de ninguém. Quando a gente dá essa brecha, o inimigo vem trabalhar. Você não quer ter comunhão com os irmãos, você não quer participar do culto, é um dia de culto, você está lá desanimado, não vou para o culto por causa disso, por causa daquilo, Deus não me abençoou, Deus não me deu o carro que eu queria, Deus não me deu o emprego que eu queria, desanimei, não vou para o culto. O diabo está ali à espreita, o diabo está de olho na vida do crente, o diabo está de olho na sua vida, meu irmão, e ele não está para brincar. Não podemos cair nesse erro de Elias, ir para a caverna e se isolar. Amém? Deus permite que a gente entre na caverna, mas se Ele vai falar com você, vai, só quando Ele sai da caverna. Tem um momento ali, que a gente já leu, depois eu vou ler de novo. A gente entrou na caverna, a gente está no nosso momento ali de tristeza, desanimado. E Deus está ali, cuidando, está amparando, a gente passou por lutas, passou por dificuldades, e você decidiu ir para a caverna. Mesmo assim, Deus te acompanhou, você que tomou essa decisão. E aí você fica pedindo ainda provas para Deus. Deus, eu estou passando por isso, mas por que o Senhor não fez aquilo? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não abençoa dessa forma? Por que o Senhor não abençoa diferente a minha vida, então? Olha lá, observe lá. Versículo 11. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio, uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Quando a gente decide entrar na caverna, Deus não vai lá fechar a porta da caverna. Não entra aí, meu filho, não é aí que eu te quero. Você decidiu. Você quis entrar na caverna, você quis se isolar.
Até chegar à caverna, Elias passou por dificuldades, os corvos levaram alimento e água para ele. Às vezes você já está dentro da igreja passando por lutas, dificuldades, Deus está te abençoando, Deus está provendo na sua vida. Às vezes a gente está com dificuldade financeira, dificuldade na saúde, dificuldade com relacionamento no trabalho, dificuldade com relacionamento com os filhos. E por um motivo a gente decide ir para a caverna e não ver o que Deus está trabalhando em nossas vidas. Às vezes a gente fica reclamando e Deus está provendo. E você está ali reclamando. Às vezes a gente está com dificuldade com relacionamento na família. De alguma forma Deus está se manifestando na nossa família. Mas você está preocupado com os bens materiais que você queria e não alcançou. Você não está vendo que Deus está agindo ali no relacionamento seu, do seu filho, da sua família. Você está olhando para a dificuldade lá que você não alcançou o que você queria. Deus está cuidando. Deus está cuidando em todo momento. Mas mesmo assim a gente decide ir para a caverna. Frustrado por causa de uma coisa, de algo que a gente queria. E a gente não vê o que Deus já fez. Volta no 11. Olha o interessante desse texto. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes. Às vezes a gente está dentro da nossa caverna lá, né? Naquele momento de tristeza, desanimado, chorando. Ah, Deus, eu queria aquele emprego, por que o Senhor não me deu? Senhor, aquele carro, nossa, é o carro que eu queria dos meus sonhos. Meu Deus, os jovens, aquela namorada, Deus, eu queria tanto namorar ela, mas não deu certo, por que isso? A gente fica com essa tristeza, com esse desânimo, reclamando para Deus, falando, Deus, por que isso? Por que aquilo? Não deu certo. Deus não está comigo. A gente fica olhando só isso. E ainda a gente quer prova de Deus. Senhor, se o Senhor realmente está comigo, então me dá uma prova. Faz algo sobrenatural. Eu quero ver se o Senhor é Deus mesmo. Eu quero ver se o Senhor está comigo. Ele já esqueceu que Deus proveu nas suas dificuldades. Ele já esqueceu que Deus cuidou e abençoou ele na sua caminhada. A decisão de ir para a caverna foi dele, não foi Deus que levou ele para lá. Ele decidiu ir para lá e ainda ele chega lá, ele quer prova de Deus. Ele quer provar a Deus. Deus, se o Senhor realmente está cuidando de mim, então me mostra, me prova. E olha ali, quem consegue imaginar isso? Vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas. Alguém viu um vento desse jeito? O máximo que a gente viu foi aquela vendaval que teve aqui em Pirassununga que tirou umas telhas, né? Agora você consegue imaginar um vento que separa os montes? Imagina o monte mais alto da região aqui. Um vento que separa, um vento que consegue esmigalhar rochas. É o poder de Deus isso. Amém? E às vezes a gente está pedindo milagre, a gente está pedindo prova de Deus. A gente só fala, Senhor, só vou sair daqui desse monte se o Senhor fazer algo sobrenatural na minha vida, na minha família. A gente fica pedindo prova, a gente fica querendo ver coisas sobrenaturais. E a gente esquece das coisas que Deus já fez em nossas vidas. De tudo que Deus proveu, de tudo que Deus já nos abençoou. E Ele queria a prova de Deus. Mas olha mais. Diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto. Foi tudo coisa sobrenatural. O vento forte que separou montes, esmigalhou as rochas. Houve um grande terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Elias pedindo, Elias queria. A gente quer, né? Deus, não está acontecendo nada na minha vida, Deus. Eu estou na igreja já tem 15 anos e parece que não acontece nada. Estou desanimado, estou triste. Não vou mais no Gêmeos, não vou mais no culto, não acontece nada na minha vida. A vida do irmão ali é tão abençoada e para mim não acontece nada. Por quê, Deus? E a gente fica esperando algo sobrenatural. A gente só olha aquilo que Deus não fez na nossa vida. O que fez a gente esquece, a gente fica murmurando. Próximo capítulo. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Amém? Foi nesse momento aí que Deus apareceu para Elias. É nesse momento que Deus aparece na sua vida. Sabe? Naquele murmúrio suave, naquele simples toque de Deus, aquela simplicidade de te abençoar com simples coisa.
Não é sobrenatural que Deus vai agir na sua vida, na minha vida. Não é com esse emprego de 11 mil que Deus vai falar que está na minha vida. Não é dessa forma. É o murmúrio de uma brisa suave, é nas pequenas coisas. É saber valorizar o emprego que eu tenho hoje, o tempo que eu tenho hoje, para meditar, para estudar teologia, para estudar a Bíblia. É saber valorizar o que você tem dentro da sua casa, no armário, o carro que você tem, o emprego que você tem, a família que você tem, a saúde que você tem. É pequenas coisas, é o murmúrio de uma brisa suave. É dessa forma que Deus manifesta na sua vida, na minha vida, amém? É dessa forma que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Não fica criando expectativa, achando que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida, que Deus vai fazer cair fogo todo momento na sua vida, que Deus vai fazer você ganhar, não sei qual o seu objetivo financeiro, seu objetivo de bens materiais. Mas não é dessa forma que Deus manifesta seu poder. Amém? Deus se manifesta no murmúrio de uma brisa suave. Foi ali que Deus apareceu para Elias. Foi dessa forma. Não foi no vento forte, não foi no terremoto. Não é só em grandes bênçãos, grandes milagres que Deus está operando na sua vida, meu irmão. Amém? Não é achar que Deus vai te fazer grandes coisas, te abençoar só quando Ele traz grandes coisas. Um emprego melhor, o carro melhor, a casa melhor. Não é dessa forma que Deus age, não é sempre assim. Ele está em pequenos detalhes. Ele está cuidando, Ele está abençoando. Ele está caminhando com você. Basta você olhar. Olha para a sua vida, olha para a sua família e vê o quanto Deus está fazendo. Vê o quanto Deus está cuidando. Amém? Consegue imaginar? Consegue ver o que Deus está fazendo na sua vida? Consegue ver o que Deus está provendo para você? E Elias cometeu alguns erros ali, indo para a caverna, se escondendo, diante de uma dificuldade. Às vezes a gente está passando por dificuldade, a gente quer fugir. E a gente não olha as bênçãos, né? Não olha os milagres. E se a gente olha e fala assim, mas lá na igreja só o irmão que é abençoado, eu não, por quê? Só o irmão que recebe bênção, eu não. Ainda tem esse detalhe ainda, né? Mas a gente está vendo as bênçãos do Senhor e a bênção pode, cada um vai ter uma bênção diferente. Deus tem um chamado, Deus tem um tratado para cada um de nós, amém? A gente tem que acreditar nesse murmúrio de uma brisa suave. Não ficar esperando grandes coisas, não ficar esperando sobrenatural para a gente seguir o caminho de Cristo. Amém? Tem algum irmão desanimado aqui nesta noite? Tem algum irmão aqui que está passando por um momento de desânimo, de luta, de aflição? A gente está sempre passando. Mas essa passagem não pode nos tirar da presença do Senhor e não pode nos levar para a caverna. É momentâneo. É o exemplo que eu dei ali no início que eu comecei a falar, do torcedor do Flamengo. É o momento. Ele fala que não vai assistir hoje, que está triste, amanhã ele volta a assistir. Né? Então, na presença de Deus, a gente passa por dificuldades, por luta. No outro dia, a gente está lá, firme, caminhando, buscando, vindo para o culto, indo para os gêmeos, lendo a palavra, ouvindo o irmão, tendo comunhão com os irmãos. Amém? É dessa maneira que a gente tem que se portar. Lidando com o desânimo, não podemos desanimar na presença de Deus. Temos que caminhar firme na palavra. Tem algum irmão desanimado aqui? Tem alguém passando por luta, por dificuldade? A gente vai estar orando neste momento. E eu vou pedir para o irmão Roberto, para o missionário Samuel, que fique aqui na frente. E a gente vai orar. Que ninguém daqui nessa noite saia daqui desanimado. Se alguém entrou aqui desanimado, sabe, sempre tem alguma aflição, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com a semana que vem, preocupado com o trabalho, preocupado com a vida financeira, desanimado com o filho na escola, com o filho que não vem na igreja, desanimado com o pai que está bebendo, com aquele primo que está na droga, preocupado com aquela família que está em destruição, sabe, todas essas decepções, essas frustrações. Quem está aqui hoje preocupado com o pai, com a mãe, com o filho, com o esposo, com a esposa, que a gente saia daqui transformado pelo Espírito Santo, pela palavra. A gente tem que acreditar em Deus e sair desse desânimo. Amém? Quem tem essa confiança, essa fé, dá glória a Deus. Aleluias. Então, meus irmãos, seja tocado pelo Espírito Santo.
Não vá para a caverna, não siga esse caminho da caverna. Ali não é lugar para crente, irmãos. O lugar de crente é aqui na presença de Deus, clamando, buscando. Não se entregue na caverna, não entre no isolamento. O isolamento, o diabo quer que você vá para lá. Mas Deus não quer. Deus quer você na presença dEle. Deus quer que você se aproxime dEle. E Ele está aqui, como um murmúrio de uma brisa suave. Murmurando, suave. Deus está aqui suave, sabe? Quer falar com você, quer tratar com você. Não fique esperando grandes coisas, grandes movimentos, sobrenatural. Não, é agora. Deus está aqui para mudar a situação. Deus está aqui para te dar ânimo. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aleluias. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido. Nesta noite, Deus, queremos te agradecer por este momento e por esta palavra maravilhosa para as nossas vidas. Eu confesso ao Senhor, Pai, que esta palavra, que esta temática da semana, Deus, tratou diretamente comigo, Pai. E eu creio que tem mais corações aqui, ó Pai, dependendo da Tua palavra, querendo a Tua palavra, precisando de uma mudança. Que o Senhor possa, Deus, nesta noite, tocar esses corações. Que o Senhor possa, Deus, entrar com providência na vida dessas pessoas. Pai, que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, tirar todo o desânimo da vida das pessoas. Tira, Deus, o desânimo dos nossos corações. Que possamos, ó Pai, acreditar na Tua palavra. E sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é suave aos nossos ouvidos. Então, Deus, trata os nossos corações. Trata as nossas vidas em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Que possamos sair daqui desta noite renovado pela Tua palavra. Transformado pelo Teu Espírito Santo, Deus. É o que te pedimos e acreditamos, ó Pai, na Tua santa palavra. No Teu poder. Em nome de Jesus.